A gente segue falando de política, mas vamos lá para Brasília. Isso porque durante uma entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, quem é que lembra dele, fez duras críticas, ao ex-juiz e senador Sérgio Moro do União Brasil e ao ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol do Novo. Ao ser questionado sobre o que deseja para Moro, Cunha o classificou como chefe de quadrilha e afirmou que a Lava Jato foi uma organização criminosa. Vamos ouvir. A gente está aguardando aí, então, para ter esse pronunciamento do Eduardo Cunha, mas eu lembro aqui, para quem já se esqueceu, Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados e foi o presidente responsável por aceitar o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Ele era considerado um parlamentar muito poderoso lá em Brasília. Por mais que, antes de toda essa cena do impeachment, ele não fosse conhecido da maior parte dos eleitores pelo país, infelizmente a gente tem um desconhecimento muito grande sobre o nosso parlamento. Ele era muito conhecido nos corredores de Brasília porque tinha muita articulação do orçamento, inclusive do governo. Foi a partir da gestão de Eduardo Cunha à frente da presidência da Câmara que a gente viu o aumento das emendas parlamentares que desagou no que vocês já conhecem, Inclusive a tal das emendas secretas, emenda PIX, emenda do relator. Enfim, essa figura extremamente polêmica, que claro, tem como algoz aí também quem esteve à frente da Lava Jato, fez essas críticas duríssimas que a gente vai acompanhar agora. Aproveitando isso, o que o senhor deseja para o juiz Sérgio Moro? Que ele sofra as penas da lei, daquilo que ele praticou, que infelizmente até hoje ele não sofreu. Para mim, ele é um chefe de quadrilha. A Lava Jato era uma quadrilha e ele era o chefe. Então, o Deltan Dallagnol já foi cassado do mandato dele. O Sérgio Moro, infelizmente, sobreviveu. Mas ele tem que pagar. O que ele fez, o Sérgio Moro foi o responsável pela ambição pessoal dele por justamente levar a política ao ralo. Isso que ele fez. Ele fez uma operação contra a política. Ele não fez uma operação contra A ou B ou C. Eu fui vítima dele porque ele estava na linha. Olha que eu sou opositor do PT. Ninguém aqui duvida que eu sou opositor do PT. Agora, o que ele fez no trabalho da Lava Jato em cima do PT, ele fez para acabar com o PT. Ele tinha que pegar o outro lado para não dizer para fingir que era imparcial. Então eu fui a vítima do outro lado dele. Ele me tinha como um troféu, essa que é a verdade. E eu escrevo bem isso no livro. Então, ele foi contra a política. Eu acho que combateu o PT, eu acho que o Lula não podia estar fora da eleição de 2018, aquilo foi um absurdo. Como eu acho que o Bolsonaro não pode ficar fora da próxima eleição, eu acho que quem tem que decidir é o povo. O povo é que escolhe quem vai ou não. E o Lula perderia aquela eleição, ele fez um mal para o Brasil. Se o Lula tivesse sido candidato em 2018, ele ia perder a eleição e tinha acabado o PT. Teria sido muito melhor para quem enfrenta o PT. No entanto, ele quis tirar aquilo ali como troféu dele, porque ele queria ser. E ele não conseguiu. Ele não teve coragem de sair para disputar naquele momento e depois, quando ele resolveu sair, ele acabou não conseguindo e não vai conseguir. Ele hoje, eu diria que na política, ele é um sujeito que não vai agregar. Bom, tá aí a fala, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, aliás, deputado federal, Eduardo Cunha. Você se lembra dele, certamente, para quem acompanha a política. Olha, diretamente tecendo críticas ao ex-juiz da Lava Jato e atual senador da República, Sérgio Moro. Bom, nós procuramos o senador Sérgio Moro e aqui vai o espaço, o contraponto. Ele mandou uma nota através da assessoria dizendo que, abre aspas, durante minha carreira como juiz mandei muitos criminosos para a prisão e isso gerou ressentimentos. Não irei perder tempo respondendo às ofensas de Eduardo Cunha. Fecha aspas. A produção da Jovem Pan News também procurou o ex-deputado Deltan Dallagnol, mas ele não se manifestou sobre esse assunto. Cunha foi um dos alvos da Operação Lava Jato, chegou a ser preso aqui em Curitiba, condenado a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A prisão foi ordenada por Moro, mas a sentença é do juiz Luiz Antônio Bonatti, que sucedeu o Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, depois que ele deixou a magistratura para virar ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação contra Cunha. A maioria da segunda turma entendeu que a Vara de Curitiba não tinha competência para analisar casos envolvendo contratos de navios sonda da Petrobras. É aquele imbróglio que todo mundo já conhece da Lava Jato, Quando o Moro decidiu entrar para a carreira política, a gente já sabia que
ele ia ser muito mal recebido em Brasília, justamente por ser o algoz de muitos dos políticos que estão lá. E a política é aquilo, né? Uma dança, e você tem que dançar conforme a música. Há quanto tempo se faz política aos moldes do Eduardo Cunha, que é basicamente o que a gente convencionou em chamar de centrão. Eduardo Cunha, na época do impeachment de Dilma, tinha a governabilidade do país nas mãos, tanto que, ao aceitar o pedido de impeachment que estava ali, conseguiu fazer a articulação necessária para que, de fato, ela pudesse ser retirada do poder. Eu lembro que tinha lá a fala, né, o acordão com o Supremo, com tudo. Por quê? Devo lembrar. Qual foi o enfrentamento de Eduardo Cunha a Dilma Rousseff? Dilma Rousseff, o PT, naquele momento, resolveu apoiar outra candidatura à presidência da Câmara, que não é de Eduardo Cunha. Enfrentou, então, esse comando à frente da Câmara dos Deputados e aí perdeu a governabilidade de fato. É por isso que a gente fala que a gente vive hoje uma crise do presidencialismo de coalizão. Como é que você consegue hoje ter uma base de fato que esteja com o governo quando boa parte do orçamento federal já está garantida na mão dos deputados com orçamento impositivo? E aí, a fala do Eduardo Cunha é muito exemplificativa, João, para a gente deixar as paixões de lado aqui. Porque não é falar bem da esquerda ou da direita. Quando ele diz que ele é contrário às decisões do Moro que tirou Lula da eleição de 2018, a gente olha para o cenário que a gente está vivendo hoje. A história se repetindo, mas com o candidato da direita, aí sim, fora das eleições, por outras questões, por outros escândalos, mas numa história muito parecida. Muito provavelmente vai fazer o mesmo caminho que Lula fez, inclusive, de se dizer candidato até o último instante, no último dia, no último instante, vai indicar alguém para concorrer no lugar dele. Então a história acaba se repetindo e a gente percebe que não há muitas distinções entre esquerda e direita. Entender essa dança política, né? Ver Eduardo Cunha hoje solto, falando livremente contra os seus algozes e fazendo a leitura dele da política em Brasília, que é muito esclarecedor para todos nós, demonstra bem isso, né? Por lá não tem lado, eles negociam entre todos quando é conveniente. Vim até procurar aqui depois, eu não lembrava. O Valdir Maranhão foi quem assumiu logo depois do Eduardo Cunha. Rodrigo Maia, aí lembrei do Rodrigo Maia, de 16 a 21. Outros 2 mandatos de Arthur Lira e agora o Hugo Mota, que recentemente assumiu a Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia, inclusive, muita gente lá em Brasília chamava ele de primeiro-ministro, porque ele acabou exercendo um poder muito grande. O Bolsonaro, quando ele vence a eleição de 2018, ele assume uma posição que era a posição dele enquanto candidato de antipolítica. Então não queria negociar com o Congresso, mas é isso que eu falei, a dança é aquela, você tem que entrar ali no palco, né, na pista e se entrosar. Então aquela posição acabou dando muita força para o presidente da Câmara, que assumiu algumas atribuições, inclusive do próprio orçamento, que ampliou ainda mais esse poder, essa fatia que fica a cargo do Congresso. E qual que é o problema, João? As pessoas às vezes perguntam, né? Mas é nos municípios que as pessoas vivem, por que há tanta discussão sobre os deputados terem uma fatia maior do orçamento para distribuir para suas bases eleitorais? Primeiro, porque quando você elege um presidente num sistema como o nosso, que é presidencialista, você elege um plano. Então, entende-se que há um trabalho conjunto para que todo esse recurso que a gente arrecada com impostos, ele seja direcionado para aquele plano que venceu nas urnas. Então, para que você possa pensar um rumo para a educação, para a saúde, com base no projeto que foi vencedor nas urnas. Mas quando você pulveriza esse recurso do governo federal em emendas parlamentares, você não consegue ter um direcionamento que coloque o país num rumo de desenvolvimento. Essa é uma das críticas. Segundo, da forma como foi ampliada essa verba para os parlamentares, essas emendas parlamentares de um modo geral, com imposição inclusive, você criou um esquema que eu não vou dizer aqui que é corrupto, porque é preciso investigação e comprovação para isso, mas a gente está vendo o STF avançando muito nessas investigações, principalmente das emendas de relator, que eram distribuídas para poucos, não eram para todos os parlamentares de uma forma igualitária, então não são todos os rincões aí do Brasil que têm recebido esses recursos e esses investimentos, e sem transparência. Você vê parlamentares recebendo esses recursos sem que haja uma publicidade disso. Quando você imagina que um parlamentar vai fazer questão de dizer que conseguia aqui, 1
R$1 milhão e estou colocando nessa estrada que vocês estão me cobrando há 1000 anos, que precisa ser asfaltada. Por que esses parlamentares não estão fazendo publicidade do dinheiro que eles estão recebendo? A gente teve que fazer trabalho de investigação, ir a fundo, pedir informação que não estava lá disponível em Portal da Transparência para saber quem recebeu, quanto recebeu, onde foi aplicado. Então, se há essa falta de transparência e essa falta de vontade dos próprios parlamentares em deixar claro onde eles estão investindo o recurso, é porque tem algo errado. Então, o modelo que se criou dessa distribuição do nosso orçamento realmente não é o adequado. E a gente está vendo os reflexos disso, né? Então, é importante. Vou até ler esse livro do Eduardo Cunha, viu? Não estava ainda na minha lista, mas eu acho que é importante a gente ouvir essas figuras, né? Para entender um pouquinho de como que, de fato, se constrói esse bastidor das grandes decisões que acabam mudando o curso do país, como foi você ter Lula fora das eleições de 2018 e como será você tendo Bolsonaro fora das eleições de 2026. Esse assunto repercute, claro, traz ainda um cenário, né, para que a gente justamente possa conversar, estabelecer muita análise, opinião e para que você também participe, deixando a sua mensagem no nosso YouTube. O Jovem Pan Grupo RIC, você pode interagir conosco.